Boa tarde, tudo bem, Liz? Como está? Tudo jóia? Vamos lá. Tudo jóia? Vamos aguardar mais aquele um minutinho tradicional para o Instagram avisar os seguidores e damos início à nossa live tradicional de sexta-feira. 1h15, onde o tema de hoje são as dores unilaterais e bilaterais. Tudo bem, Contita? Tudo jóia, Liz. Obrigado, viu? Feliz 2020 para você também. Contita, tudo bem? Maravilha. Aguardar aquele pouquinho só para o pessoal vir entrando. Fala, Carlos. Beleza? Muito bem. Joia. Vamos hoje então falar sobre as dores unilaterais e dores bilaterais. Entender um pouquinho do porquê que um paciente tem uma dor unilateral, talvez tenha uma dor bilateral, uma dor central, ou uma dor central, e vamos entender isso dentro de uma característica anatômica e neurofisiológica. Tudo bem, Isabela? Muito bem. Vamos lá. O pessoal que for entrando logo depois vai assistindo a partir daí, e essa live vai ficar salva por 24 horas se você está assistindo essa live não gravada. Se você tiver qualquer dúvida, pode me mandar um direct que aí eu respondo para você. Então vamos lá, pessoal. Dores unilaterais e bilaterais. Qual que é o critério, em relação a essa questão de localização da dor, se ela vai ser unilateral ou bilateral? Ela vai seguir o mesmo critério de qualquer característica para localização da dor. Então, como que funciona? A gente tem, a partir da ativação dos nociceptores na periferia, sejam eles os receptores cutâneos, sejam eles os receptores somáticos, sejam eles os receptores viscerais, os nociceptores, cutâneos, somáticos ou viscerais, a gente vai ter uma interpretação. Então, a partir das fibras do tipo A delta, essa informação de que existe ali pressão, calor, lesão, as próprias informações dos receptores vão ser mandadas através de fibras do tipo A delta até o córtex somatosensorial. E aí, nesse córtex somatosensorial, ele vai definir qual é a região do corpo, qual é a característica, da onde vem, e aí a pessoa vai ter essa parte na interpretação da dor. Então, anatomicamente, o que acontece? Quando eu tenho uma estrutura que ela está fora da linha média, ela é inervada por quem? Pela raiz do lado de uma inervação a partir da raiz daquele lado. Então, por exemplo, se eu falo meu ombro aqui, meu ombro direito, ele é inervado pela ramificação de inervação da raiz do lado direito. Então, isso vai ter uma interpretação lá no córtex somatosensorial de uma unilateralidade. Tá? Então, estruturas unilaterais provocam dores unilaterais, ok? Estruturas unilaterais provocam dores unilaterais. Então, toda vez que eu falar assim de um ombro, de um cotovelo, de uma mão, quadril, joelho, pé, isso é uma coisa que é unilateral, tá? Mas a gente tem que fazer uma característica também, pessoal, de que assim, fora da linha média não quer dizer que é do lado do corpo. Raciocina comigo. Uma articulação facetária, ela é centralizada ou ela é mais lateralizada? Ela é mais lateralizada, ela é uma estrutura unilateral. Eu tenho uma de um lado, tenho outra do outro. Então, essa característica dessa unilateralidade vai gerar uma característica de dor unilateral. Então, quando eu tenho uma ativação nociceptiva da cápsula articular, do próprio periósteo, da parte ligamentar, numa disfunção facetária, aquele lado ao qual existe a origem da nocicepção é o lado para onde eu vou ter dor. Então eu tenho uma característica onde dores unilaterais vêm de origem de uma estrutura unilateral. Tá? Então,
quando a gente raciocina dentro desse contexto, a localização da dor ela vai ter uma repercussão, né? Assim, a repercussão, o destino da dor, a projeção da dor, ela depende da sua origem. Então, se é uma estrutura que é unilateral, a dor ela vai ser unilateral. Quando que eu tenho dores bilaterais? Dores bilaterais, a gente tem que entender certos aspectos. Então, primeiro, um dos aspectos eu vou ter uma dor bilateral quando a estrutura, né, que provoca, né, o receptor, a estrutura que contém o nosso receptor, que vai gerar essa informação aferente, ele é uma estrutura que está na linha média. Tudo bem? É uma estrutura que está na linha média. Então, por exemplo, né, ontem, quinta-feira, eu fiz o quiz de quinta e era sobre essa questão das características de dor bilateral e unilateral. Então, quando o disco se desloca em cima da dura mater, a dura mater ela é uma estrutura central. Ou seja, ela recebe inervações tanto de um lado quanto do outro. Então, se ela recebe inervação tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, o que acontece? Ele pode, então, provocar dor do lado direito e do lado esquerdo. Então, ele tem uma dor bilateral. Ele tem uma característica onde eu tenho uma dor que vai para os dois lados, né? Teoricamente, eu poderia dizer que seriam duas dores unilaterais, uma de cada lado. Tá? Assim como, por exemplo, num paciente, né, que tem uma dor que venha nessa região da linha média, que pode, então, estar ligada a, talvez, uma víscera. Mas lembrar que a víscera ela tem uma projeção um pouco diferente, ela não é uma projeção sobre os dermátomos, não é uma projeção dermatômica. Ela é uma projeção onde ela tem a sua própria localização. Tá? Então a gente tem, né, o desenho, quer ver? Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. Deixa eu abrir a imagem que eu vou mostrar para vocês. Aqui. Então eu tenho aqui, ó, os dermátomos, que é onde os nossos receptores cutâneos e viscerais eles vão provocar dor, cutâneos e somáticos. Agora, a projeção visceral, ela tem essa característica. Então, por exemplo, quando eu olho lá o estômago ele tem uma projeção exatamente na linha média. Tá? Existe uma porção do estômago, né, que está na linha média, mas na realidade o estômago ele fica do lado esquerdo. Então ele tem uma predominância de inervação esquerda. Então não necessariamente, se fosse uma característica dermatômica, ele teria dor só do lado esquerdo. Agora, a víscera tem sua própria projeção, tá? Então essa caracterização, por exemplo, do coração, do estômago, eles têm essa característica em cima da linha média, por ser uma projeção visceral. Então a víscera ela tem uma característica em cima dessa questão própria, dessa localização própria. Tá? Então, essas duas características vão se separar, né? vão se subdividir, porque a víscera ela tem essa projeção própria. Agora, na projeção dermatômica, que é originada a partir do nosso receptor cutâneo ou somático, né? Somático quer dizer que é o nosso receptor do ligamento, da cápsula, do tendão, do ventre muscular, do osso e por aí vai, tá? A gente então tem essa projeção dermatômica e ela vai respeitar essa regra da unilateralidade ou da bilateralidade, se for uma estrutura central, ok? Então, no quiz de ontem, né, que eu coloquei, um deslocamento do disco em cima da dura mater, ele vai provocar uma dor central ou bilateral. Agora, né, eu falei da disfunção facetária que gera uma dor só unilateral. Agora, pensa comigo, né? Tem uma articulação facetária de um lado e a do outro lado. Quando eu faço um movimento que eu tenho uma disfunção, eu tenho um dos lados gerando essa nocicepção. Agora, quem me diz, né, por compressão ou estiramento, né, da cápsula, dos ligamentos. Agora, quem me diz que do outro lado também não vai ter? Então, um paciente com disfunção facetária também pode apresentar uma dor de um lado e outra dor do outro. Ele apresenta como dores bilaterais. Ele fala, ó, me dói, né, nas costas, mas assim, dói na faixa. Mas por que dói essa faixa? Porque talvez ele tenha a ativação nociceptiva dos dois lados. Então seriam duas dores unilaterais. Tá? Então isso é uma característica importante da gente lembrar.
que por ser uma articulação que está sobre a vértebra, eu mexo um lado e não tenho como não mexer o outro, então eu posso ter uma ativação dos dois lados, ok? Então, seguinte, próxima característica que a gente precisa pensar nessa questão de localização de bilateralidade é quando eu tenho aquele paciente que tem uma dor de um lado só, e aí depois passa a começar a doer o outro lado do mesmo jeito. Então, por exemplo, o paciente fala assim, eu tenho uma dor no quadril direito. Essa dor eu tenho no quadril direito, eu tenho uma dor no quadril direito, e aí depois de um tempo dessa dor no quadril direito, o quadril esquerdo começa a doer também. Por que dói o outro lado? Vocês já pararam para pensar? Por que eu tenho essa característica? Duas possibilidades, tá? A mais comum que as pessoas colocam, dizer que é assim, eu tenho dor no quadril direito, eu começo a usar mais o esquerdo. E aí o que acontece? Eu começo a ter dor no outro quadril. Porém, isso pode ser verdade nas articulações que incluem carga, tá? Mas para certas articulações e certas situações talvez não. Existe uma característica onde o paciente pode apresentar uma dor bilateral, que está ligado a quê? A uma sensibilização do segmento espinal, do segmento vertebral. Porque uma nocicepção que vai sensibilizar a nível medular aquele segmento pode sensibilizar quem? Os neurônios do outro lado, as sinapses do outro lado. E aí o paciente começa a ter dor do outro lado. Ou seja, eu tenho dor no ombro direito, aí passa um tempo, começa a doer o esquerdo, mas eu não sobrecarreguei, eu não aumentei o uso, eu não fiz nada que tivesse alguma característica de sobrecarga. Por que ele passa a doer? Por sensibilização. Então a gente tem essas duas características. O paciente pode realmente sobrecarregar mais um lado, e aí ele também gera um processo nociceptivo que começa a ter dor, mas posso ter uma característica de sensibilização. Então um lado dói, entre aspas, porque está com inveja do outro. Eu falo isso para os pacientes. Esse teu lado aqui pode estar doendo porque está com inveja do outro. Aí depois eu explico a questão da sensibilização medular, da sensibilização a nível daquele segmento espinal. Então a gente precisa entender essa questão da localização da dor, se ela é unilateral, se ela é bilateral, a partir da origem, né? Qual é a estrutura de origem. Então, se eu entendo que nos nossos receptores cutâneos, os nossos receptores somáticos, a gente vai respeitar, né? O corpo vai respeitar essa regra de ter uma dor unilateral ou bilateral, se for uma estrutura unilateral ou que esteja na linha média, a gente vai entender que a origem do problema vai definir o destino. É que nem uma viagem. Você quer fazer uma viagem, para você saber aonde você vai, você precisa saber de onde você está partindo. Então, né, a partir dessa origem é que a gente vai definir o destino. Então, essa eu vou deixar como a frase do dia, né? A frase do dia que a gente usa para a live, que a partir da origem é que se define o destino. Então, para a nocicepção somática e cutânea, a localização do receptor, se ele é central ou se ele é unilateral, é que vai definir se a dor do teu paciente ela é central ou bilateral, ou então unilateral. Beleza? Maravilha. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Coloca aí nos comentários rapidinho. Caso venham, se você está assistindo essa live depois, né, que ela está salva 24 horas, se você tem alguma dúvida, pode me mandar um direct que eu respondo para você. Beleza? Para princípio, ninguém mencionando nada de dúvidas, então ficamos assim. Mais uma live tradicional de sexta-feira, 1h15, realizada. Tema, então, dores unilaterais e bilaterais. Essa live está salva por 24 horas e depois ela vai para o canal do YouTube. Beleza? Para quem está acompanhando as aulas, né, de segunda-feira no canal do YouTube, segunda-feira, 2 horas, a gente tem a aula que eu fiz sobre dor somática de segunda-feira, eu estou tirando ela do ar daqui a pouquinho. E a aula de segunda-feira próxima, agora dia 13, tá? Sexta-feira, segunda-feira, dia 13, vai ser sobre dor visceral, tá? Então, acompanha lá, a aula ela fica disponível de segunda até sexta, tá? Então, se você não conseguir assistir segunda-feira, 2 horas, ela está disponível no meu canal do YouTube.
Beleza? Terminando aqui, vai lá, curte e compartilha a frase do dia. Espero que você tenha uma ótima tarde aí de atendimento. Se você ainda está de férias, aproveita suas férias. Se você está atendendo, aproveite seus atendimentos. Um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço.